Pois é, deu uma de maluco, comprei aqui, ó, um iPad Pro M5 com 13 polegadas. Nesse meu caso aqui é um modelo de 512 na cor preta, e o meu objetivo aqui é simples, é aproveitar o máximo do que o M5 consegue entregar. O modelo M5 vai contar com 12 GB de memória RAM contra 8 do modelo anterior, fora que a GPU dele vai ser capaz de executar gráficos com Ray Tracing. Eu já ouvi falar que essa tela aqui também é maravilhosa. Assim como vocês, né, na verdade, eu assisto muito review antes de comprar as coisas. Então eu vi muitos comentários de que essa tela aqui, que é a Ultra Retina Displays, só tá aqui, Ultra Retina XDR OLED Double. Rapaz, fica até sem ar. Com ProMotion, ou seja, uma taxa de atualização de até 120 Hz, que depois que você acostuma, um abraço, não dá mais pra voltar pra 60 Hz, tá? É isso. A maior prova são os iPhones. Enfim, como é que eu tô ansioso pra ver isso daqui, e meu amigo, é impressionante o quanto que isso daqui é fino e leve. Sem brincadeira, cara. No vídeo não tem como deixar claro. Tudo bem que o objetivo era ser portátil, mas nesse nível aqui é brincadeira, malandro. Olha o meu dedo, olha o negócio. E 13 polegadas é um senhor iPad, hein? A tela realmente é gigantesca. Além disso, aqui dentro da caixa, vai contar com os papeizinhos aqui de garantia, normalmente. É guia de início rápido, essas coisas, né? Temos aqui também um cabo carregador e que se dane o adaptador de tomada, né? Alegria. Lembrando que esse cabo aqui, ele não é feito para transferências de dados acima do USB 2. E aqui no iPad M5 a gente tem uma entrada USB-C que ela vai transferir até 10 gigabits, igualzinha que a gente tem aqui no iPhone, né? Desde o iPhone 15 ou 16 Pro Max. Então se você usar esse cabo para transferir dados, você vai transferir numa velocidade muito inferior. Então, vamos lá pro que interessa. Nada de novo sob o sol, tá, pessoal? Na lateral direita, botão de aumentar e de reduzir o volume. Aqui na parte de cima, a gente também vai ter o botão de bloqueio e desbloqueio, saídas de alto-falante, e na lateral esquerda a gente não tem nada, eu não sei, cara, eu acho que o Apple Pencil vai desse lado aqui, é isso mesmo, o conector do Apple Pencil tá aqui, então não sei por que esse lado tá totalmente inacessível, talvez seja pra melhorar, a gente coloca ele em cima da mesa pra que ele, né, se apoie por aqui. Na parte de trás, uma mudança que a gente nota do M4 pro M5 é que já não vem mais escrito iPad Pro aqui embaixo, inclusive essa parte de trás ficou muito mais limpa desse jeito. Na parte de baixo a gente só tem alto-falantes e a entrada USB tipo C. Vamos ligar aqui agora pra gente verificar essa qualidade de tela. Me venderam o negócio tão bem que agora tô ansioso. E realmente é um espetáculo. Como esse vídeo aqui ele é gravado em 4K por 30 frames, vocês não vão conseguir, né, sacar a reatividade desse display que é em 120 Hz. Mas que é um negócio impressionante, realmente é. Cara, esse upgrade pra mim aqui, ele foi mais do que necessário. Isso porque o meu último iPad é simplesmente um iPad Pro de 2018. Olha a cara de velho desse iPad aqui. Respirando a base de aparelhos, tá? Porque ele tem o iOS 26, no caso o iPadOS 26, mas meu amigo, é de uma lentidão que vocês não fazem ideia. E para efeito comparativo, olha isso daqui, a tela de 10 polegadas contra a tela de 13 polegadas. Inclusive vou inspirar vocês aqui, porque eu não sou nenhum maluco, e apesar de eu ter o Apple Care, eu sempre compro protetor de tela e também uma capinha para todos os meus dispositivos. Então se você quiser pagar barato nesse tipo de coisa, você pode conhecer o meu grupo no Telegram. Na verdade, não só no Telegram, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. A gente tem um monte de promoção por lá. Eu tô sempre postando tudo para vocês. AliExpress, Amazon, enfim. São os 3 primeiros links aqui da descrição, você tá mais convidado para participar por lá. Eu vou inclusive deixar o link da capinha e também da proteção de tela. Se você acabou de comprar seu iPad, já garante aí o seu pra, né, não correr nenhum risco, não ter nenhuma dor de cabeça. Inclusive, vou até ver se é bonita ou se não é. É, cara, extremamente bem feita. A conexão aqui é feita por ímãs também. Ó, que maravilha. Estiloso, hein? Estiloso. Além das outras coisas que eu comentei com vocês aqui, esse modelo vai ter o Wi-Fi 7. Nesse caso aqui, eu peguei o modelo unicamente com Wi-Fi, tá? Porque eu posso compartilhar a rede do meu telefone, então não faz sentido eu pagar mais caro para ter o 5G. Se você quiser, fica à vontade. Mas rola uma mudança significativa de você usar o Wi-Fi 7 e usar o Wi-Fi 6. A sua velocidade de banda vai ser bem maior. O que me trouxe para esse modelo aqui, na real, é a proximidade que a gente vai ter com o macOS. A gente vai ter a possibilidade de usar o iPad muito próximo do que tem o Mac. É isso que me interessa tanto. Esse vídeo aqui é só um unboxing em primeiras impressões, tá? Tá no título. Mas o objetivo é que eu substitua o meu MacBook, pelo uso exclusivo do iPad e que eu consiga trazer essa experiência completa para vocês que estão aí me assistindo. Será que realmente vale a pena ou é só conversa? De toda forma, com o peso que ele tem e com o que ele consegue entregar pra gente com o M5, normalmente dá pra gente substituir bastante coisa. E antes que vocês perguntem aí, tá? Não valeu a pena pra mim comprar aquele teclado que é integrado e tudo, de maneira nenhuma. Por quê? Primeiro, é muito caro. Segundo, que o que não falta aqui em casa é teclado, não só da Apple, eu tenho também o Magic Trackpad, esse aqui é o modelo novo, né? O de segunda geração
geração. Eu tenho alguns teclados da Logitech também que são mega compatíveis, então pra mim não faz o menor sentido, tirando que aquele Magic Keyboard do iPad, ele não tem um balanço muito bom do centro de gravidade. Se você colocar ele no seu colo e inclinar muito a tela, pelo menos o que eu testei aqui em 2022, ele corre o risco de ir pra trás e ficar muito desconfortável o uso. Inclusive, essa foi uma das minhas decepções com aquele iPad que me fez devolver ele na época. Claro que eu espero não ter essa mesma experiência com esse modelo aqui. Vou deixar ele fazendo a atualização aqui para o iOS 26 e no meu caso eu optei por um modelo, como eu falei com vocês, acho que no início do vídeo, né, de 512 de armazenamento. Porque a mesma capacidade do meu iPhone eu uso metade, então pra mim tá ótimo. Inclusive também a mesma capacidade do MacBook Air. Vocês já devem ter visto aqui no canal, eu uso esse modelo que, se eu não me engano, é o M3, e além dele eu também tenho um MacBook Pro M1 Pro e um Mac Mini que fica aqui no meu escritório, né, em cima da mesa, com os equipamentos plugados, a minha tela de referência, tudo isso é feito no Mac Mini, que é o M2. Como eu falei pra vocês, eu quero substituir o MacBook Air pelo iPad e ver como que ele vai sair nesse sentido, porque eu preciso de um dispositivo portátil, assim como muitas pessoas que estão assistindo aqui o canal. Então, se vai valer a pena ou não, vocês vão descobrir aqui junto comigo. Eu vou transmitir essa experiência pra vocês num próximo vídeo com o review completo. Eu espero que vocês tenham curtido aqui esse unboxing hands-on, né? Primeiras impressõezinhas aqui do iPad M5. Claro que eu ainda tenho que configurar com a minha conta, ter o mínimo de experiência pra poder falar mais pra vocês se vale a pena ou não. Mas se você já comprou, caiu nesse vídeo aqui e quer acompanhar, cara, toda essa experiência com o máximo de transparência que eu posso passar por aqui, já se inscreve aqui no canal. Se você curtiu o vídeo também, pode largar um like. Como eu tava ansioso pro meu iPad chegar, eu acho que você deve estar nessa mesma sensação. Cara, vamos segurar um pouquinho essa emoção aí, porque eu tô mais preocupado se a minha experiência vai ser boa e se eu vou conseguir trocar o uso do MacBook pelo iPad, sabendo que lá em 2022 eu me arrependi. Cara, foi feio, me arrependi bonito. Eu só espero que isso funcione, porque eu preciso realmente de uma máquina potente, independente, que possa me acompanhar quando eu viajo e ainda assim, né, me deixa a possibilidade de usar como se fosse um computador. E é isso que eu tô mirando, é nisso que eu espero acertar. Vamos que vamos. Curtiu? Like por aqui, se inscreve, comentário se puder, fica à vontade, tá? Ajuda demais. No mais, aqui o meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo, até muito em breve. Vamos torcer pra eu e você a gente não se arrepender. Valeu e tchau!